Olá, meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora aqui do Brasil, sobre a importância da gente apoiar o povo ucraniano na sua luta por autodeterminação. Nos últimos dias, a grande imprensa internacional tem noticiado que há um momento de virada na frente de batalha entre a Ucrânia e a Rússia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Rússia, que vinha tendo um avanço cada vez mais lento, neste exato momento parou de avançar. Não há mais conquistas territoriais russas qualitativas. Um outro fato que influencia essa definição é que a Rússia, nos últimos meses, tem tido um número de baixas muito alto. Mais de 1.000 soldados por dia, um quarto deles mortos. E desde dezembro que a Rússia não consegue fazer com que o recrutamento supere o número de baixas, o que a obriga a ou aumentar os valores pagos para atrair novos soldados, ou trazer soldados de outros países, ou recorrer ao impopular recrutamento militar obrigatório de uma juventude russa que não tem maiores simpatias por essa agressão. Então, são elementos de muita dificuldade aí para o Putin superar. Agora, como que a Ucrânia conseguiu isso? Tem uma coisa extraordinária que é o desenvolvimento da indústria militar ucraniana em solo ucraniano. Hoje, 70% do armamento ucraniano é manufaturado no seu próprio território. Isso é muito importante porque reduz a dependência de armamento externo, que sempre vem acompanhado, né, de uma potência aí imperialista querendo meter uma colher aí, em geral, contra o povo ucraniano, né, contra os interesses do povo ucraniano. Essa indústria é muito diversificada, né? Ela faz todo tipo de drones, tem drone para interceptar drone de vigilância, drone para fazer ataques individuais, que tem provocado muitas baixas no exército russo, drones e mísseis de média distância que estão afetando as linhas de suprimento das tropas russas, e drones e mísseis de longa distância, que têm atingido importantes alvos econômicos e militares russos. Então, essa indústria ela é uma conquista, ela deve estar desenvolvendo o que nesse momento a gente podia chamar das linhas mais avançadas de drones para fins militares e a baixo custo que existe em todo o mundo. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, por um lado, conquistas territoriais, quem deve começar a ter uma retomada dos seus próprios territórios é o exército ucraniano. Eu não sei dizer em que dimensão, se vai ser pequena, lenta ou se pode ganhar uma escala maior. Agora, por outro lado, a Rússia não está morta e vai fazer bombardeios pesados sobre as cidades ucranianas, trazendo muito sofrimento para o povo ucraniano. Ao mesmo tempo, o exército ucraniano vai continuar atingindo com força alvos militares e econômicos cada vez mais para dentro do território russo. Há um outro fato aí da realidade que eu acho que é importante a gente comentar. No dia 28 de fevereiro, os Estados Unidos e o Estado de Israel iniciaram uma agressão contra o Irã. Essa agressão, que prometia ser uma agressão rápida, no final das contas, acabou se tornando um verdadeiro impasse, apesar da disparidade militar que de um lado tem os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Nesse momento, há essa situação de impasse e o presidente Trump está numa situação bem complicada, vendo como ele constrói uma saída que ele
possa vender para o povo americano como uma vitória. E o Estado de Israel está rifado, está até mesmo fora das negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Num primeiro momento dessa guerra, um dos grandes beneficiários foi a Rússia, porque o Trump suspendeu as sanções sobre as exportações de petróleo russo. Então isso reforçou o caixa do Putin no momento que a economia russa já estava chegando a um limite. Agora, isso daí, esse benefício para o Putin foi limitado pelos eficazes ataques ucranianos contra alvos econômicos, refinarias, portos, que acabou limitando os benefícios que ainda assim Putin teve, mas não na escala que poderia ter. No entanto, olhem só que interessante, o fato de que essa guerra chegou a uma situação de impasse acabou levando a um enfraquecimento dos Estados Unidos, que acaba perdendo influência, perdendo capacidade de influir sobre as negociações entre Rússia e Ucrânia. E, vocês sabem, o Trump estava totalmente ao lado do Putin, estava concordando com todas as exigências do Putin. O que ele não conseguia na frente de batalha, ele leva para a mesa de negociação, e o Trump pressionando o tempo todo a Ucrânia a aceitar pesadas concessões. Então há esse enfraquecimento dos Estados Unidos, o que beneficia a Ucrânia. Por outro lado, não há vazio, né? Cresce aí a força das potências europeias, né? As potências europeias tiveram uma facilidade, que foi a derrota do Orbán nas eleições húngaras. Uma derrota muito interessante, diga-se de passagem, porque o Orbán era apoiado, olha só, pelo Trump, pelo Putin, pelo Xi Jinping, pelo Estado de Israel, e mesmo assim levou uma lavada nas eleições, né? E isso facilitou com que a União Europeia provesse um empréstimo muito importante de 90 bilhões de euros, divididos em 2 ou 3 anos. Agora, é importante a gente saber que as potências europeias, elas, desde o início da agressão em larga escala à Ucrânia, ela sempre defendeu a ideia de uma partição. Ela nunca quis investir para a derrota do Putin. Então, o que acontece? Hoje as potências europeias falam em cessar-fogo. Um cessar-fogo que nesse momento dá ao Putin um controle de cerca de 20% do território ucraniano, né? Então, é importante a gente ver que os interesses das potências europeias não coincidem com os interesses do povo ucraniano na sua luta por expulsar as tropas russas, restabelecer todas as suas fronteiras nacionais, né? Agora, para a Europa, também interessa esse conflito na Ucrânia. Por quê? Porque ele enfraquece a Rússia, ela vai esgotando, né, o esforço de guerra russo e a capacidade da Rússia eventualmente agredir outros países, e também porque na Ucrânia hoje é um grande laboratório dessas novas armas de guerra, particularmente drones e mísseis, que estão sendo desenvolvidos na Ucrânia, em parte por empresas que são parcerias entre empresas europeias e empresas ucranianas. Bom, moral da história, se a gente olha para essas duas guerras, o que a gente vê? Que uma grande potência, por mais forte que seja, não é invencível. E isso nos dá razão para ter muito otimismo com relação às possibilidades ucranianas nesse conflito contra a Rússia. Então é isso aí. Daqui 1 ou 2 semanas a gente grava mais um vídeo. Slava Ukraini, Slava Robitnichamu Klasu Visie Kraien.